Amém. Continuando, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, mas eu quero te dizer isso antes. Você quer ser só liberto para quê? Para você arrumar um emprego, arrumar uma esposa, ou então voltar para sua esposa, arrumar um carro, um trabalho e pronto. E desfrutar disso. Deus pode proporcionar isso. Mas só que é o seguinte, meu irmão, existe uma promessa. Você sabia? Quem sabe aí que existe uma promessa? A promessa de um novo céus e uma nova terra. Existe essa promessa. E Deus chama aqueles para que Ele possa enviar. Amém? Quem quer ser enviado aí por Deus? Eu falei disso aqui, não sei se o Carlinho lembra, eu falei isso. Você pode só simplesmente desfrutar da bênção, mas você pode também guerrear. Tem um negócio chamado galardão. Isso é um prêmio. Amém? Mas só que isso são para aqueles que vão em busca dele. O galardão, você pode desfrutar dele aqui da terra. O que é o galardão do homem trabalhador? Do homem que planta uma colheita? Ele planta a colheita, são os frutos da colheita que é seu galardão. Ele plantou feijão, o galardão dele é feijão. Amém? Mas eu queria que você plantasse a sua colheita, não era aqui nessa terra. Que você plantasse a sua colheita no céu. Semeando vidas no reino de Deus, saqueando o inferno. Essa promessa. Eu sou um cara que Deus me buscou e Ele está te buscando. Se você ouvir a voz de Deus, você pode sair daqui. Eu quero abrir o olho de você. Você pode sair daqui e desfrutar da sua família, da bênção de que Deus tem para você. Quantos estão me entendendo aqui? É porque é muita informação. Eu estou derramando informação aqui, mas eu quero que você entenda. Você pode desfrutar da bênção. Cuidar dos seus filhos, arrumar um bom emprego, Deus vai restaurar a tua vida, isso não tenha dúvida. Mas Deus também quer algo, quer que você dissemine a palavra de Deus, que você divulgue o seu nome, a sua misericórdia, que você seja agente de mudança. E aí você vai ganhar um prêmio, que é o novo céus e a nova terra. E alguns pregadores falam, isso não cabe a nós dizer como vai ser no reino dos céus, o que vai ter lá. Eu acho que o único que teve essa visão foi João, no Apocalipse, e Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, mas eles não falam, não dá detalhes. Mas um certo pregador disse que existem casas no reino dos céus, e existem casas perto do trono de Deus e casas longe do trono de Deus. E ele perguntou: o que é isso? Ele falou: olha, as casas longe do trono de Deus são aquelas pessoas que só iam para a igreja, que só desfrutavam das bênçãos. E essas casas perto do trono de Deus são aquelas que deram a vida pelo Evangelho, que levaram o Evangelho no seu coração, que falaram do amor de Deus. Amém? Cara, eu quero te dizer que não tem nada melhor nessa vida do que o reino de Deus, cara, do que a misericórdia de Deus. Eu acho que o cara, para viver, ele tem que ter fé e muita determinação no que ele acredita, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, cara, não tem nada melhor, velho. Não tem riqueza, não tem dinheiro. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Às vezes a gente está confiando no salário que nós ganhamos, no nosso carro. A gente pensa já logo assim: cara, se faltar isso, eu vendo isso. No meu caso, que sou comerciante. E às vezes a gente vê que Deus, quando a gente está tão carnal, Deus pega e fala: cara, não é assim. Não é assim. Não se preocupa com isso. Você não tem que se preocupar, cara. A palavra de Deus diz que quando você vai para a obra, você não precisa levar 2 túnicas. Você não precisa levar 2 sandálias. Você precisa levar o amor de Cristo no coração. E eu, assim como esse jovem, eu devia ter 14 anos, eu conheci as drogas. A primeira droga, que é a cerveja, o cigarro. Ela está ao alcance de todos, menor de idade. É só chegar com dinheiro e comprar. E a cerveja, ela dá a liga, ela dá a lombra. Entendeu? Na linguagem mais popular aí, desculpa galera, mas eu carrego esse dialeto aí, venho. Amém. Essa droga está ao alcance de cada um e ela dá a lombra, né? A cerveja dá a lombra, então a gente vai em busca de outras coisas. E eu conheci a maconha. É a segunda droga ilícita, mas
já por aí já tem debates para liberação, professores tomando a causa para que seja liberado a droga, a maconha. E essa droga é a porta para outras drogas. Esses dias eu estava olhando o meu Orkut, Orkut é uma página da internet de relacionamento, e eu vi a foto de um filho de um doutor. Ele, um cara bonito, de namorada bonita, cheio da grana, e se enforcou agora, tem 15 dias. Estudou comigo. E eu olho isso, cara, que também aqueles que não usam droga estão à mercê do diabo. Mas a droga, ela te cega e ela abre a porta para que o diabo possa entrar na tua vida e te escravizar. Cara, a gente não nasceu para ser escravo. Eu sei que a maioria está aqui por motivo de dependência química ou alcoólica. Eu fui um dependente químico, cara. Eu vou resumir meu testemunho para que a gente possa cantar mais canções. Eu quero falar uma coisa que quando você canta, você pisa na cabeça do diabo, você profetiza. Miriam cantou na presença de Deus, Davi dançava na presença de Deus e cantava. E quando o povo de Deus queria entrar em Jericó, eles deram um grito, deram um brado de vitória e as muralhas caíram. Então, meu irmão, você aqui cante, dance. O cara ficar pensando, esse cara, meu irmão, se libera para Deus, cara. Aqui é um tempo de Deus, um tempo seu e Deus. Não existe coincidência, meu irmão. Eu estou aqui não é por coincidência. Eu não sou mais um. E você não é mais um. Deus sabe teu último cabelo está contado. Teu último fio de cabelo está contado. Deus te conhece, meu irmão. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu. Agora você tem uma opção, cara. Você nasceu para morar no céu, para buscar essa nova vida. Mas você tem a opção, cara. É livre-arbítrio. Você pode ser um escravo. Você pode ser um escravo. Um zumbi. Porque é isso que a droga faz, cara. É deixar você um zumbi. Aonde demônios entram e saem em você. Você pode pegar uma facada. Esses dias eu encontrei com um cara. Eu sempre converso com essa galera viciada. Eu tenho esse chamado. Eu vim daí, eu já fui um cara viciado. Vou contar o que aconteceu comigo. Com uns 14 anos eu comecei a fumar maconha. E a maconha, a substância dela é THC. E ela é alucinógena. E ela causa esquizofrenia. Muitos aqui já sofreram sintomas dessa doença. São alucinações. Mas, às vezes, isso não tem volta. Ele pode ser um problema genético, mas isso pode ser ocasionado por droga. Eu vou dar um exemplo de esquizofrenia. É a doença que eu desenvolvi com o uso dessa droga. Eu passei 7 dias alucinado, trazendo para o mundo espiritual como Deus tem um propósito para mim. Eu pude ver, eu escapei da morte. Pelo plano que Deus tem na minha vida, eu pude escapar pelo temor. Pelo temor. Alguns não têm essa sorte, ou alguns não têm a fé suficiente, ou o temor. Existe graça. A graça é quando Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Ele vai se cumprir. E esse plano se cumpriu quando eu aceitei Jesus. Mas depois eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas só que Deus já tinha me escolhido para que eu possa estar aqui falando do amor dele para vocês. E eu tive uma crise. Eu estava morando numa chácara e eu estava fumando maconha direto há uns 5 anos. Aí eu comecei a fumar pedra. E a pedra é a droga comum. Eu acho que já está lastrada no Brasil. Você não nasceu, cara, para ser um mendigo. Você não nasceu para ficar escravo de uma planta ou de uma substância, de um pedaço de massa. Você não é escravo disso, cara. Você se pergunta para você mesmo depois dessa palavra:
Se pergunta para você mesmo. Desculpa pelo objetivo tão duro. Mas é porque, cara, às vezes eu me pergunto para mim mesmo. Quando eu falo isso, eu falo para mim, cara, como é que eu pude ser escravo de uma planta, velho? Uma planta. Eu perder dias e noites da minha vida, gastar o último dinheiro do meu bolso por uma planta ou por um pedaço de massa que me dava aumentava minha adrenalina, fazia meu coração ir a mil, eu entrar em pânico e depois vinha a depressão, assim como o Jânio cantou, que logo vem a depressão. Eu me pergunto, cara, o que é mais, velho? Olha só o meu tamanho para ser escravo de uma planta, de um cigarrinho de maconha. Ele dita a hora que eu vou sair, ele dita a hora que eu vou voltar. Desculpa por essa palavra dura, meu irmão. Porque isso é para mim. Isso é para mim. Entendeu? E eu tive uma alucinação, cara. Eu ouvi a voz do diabo. O diabo falou assim para mim, ó. Depois, e eu não tinha nem fumado o bagulho ainda. Nem fumado. E eu entrei numa alucinação num sítio. Série de fatores levam a você estar à frente com o diabo. Logo você entra à frente com ele, velho. Você pode ouvi-lo falando, eu vou te matar, mas logo você tá de cara com ele. Entendeu? Porque a miséria, velho, a miséria é um fator diabólico. Sabia disso? Quem sabia disso aí? A miséria é um fator diabólico. Entendeu? Não é ser humilde, não é ser financeiramente desfavorecido, não. Conheço muitas pessoas que não ganham 10 salário mínimo, que vivem só com salário mínimo, mas é feliz. Eu estou falando miséria, andar na sarjeta, é um fator diabólico. E logo você entra frente a frente com o diabo, porque essa droga ela te leva a isso. E eu estava no meu sítio, e o diabo, eu estava no meu sítio, antes disso, já estava lendo uns livros espírita, o diabo já vinha maquinando na minha mente. Eu era um cara que fui na igreja quando criança, mas logo depois que entrei na adolescência, conheci a maconha, a curtição, a prostituição, meninazinha nova, tirando virgindade e fazendo o que era pecado diante de Deus e que era bom diante dos homens. Mas aqui tá aí o Elton que sabe dessa verdade, que ele me via passando num golzinho aí no bairro que eu morava, que é meu cunhado agora, casei com a irmã dele. Via que eu passava num golzinho aí direto, toda hora, não parava. E eu estava no sítio, acendi uma vela, eu tinha vontade de tocar, cara, até de cantar. Tinha sonhos como adolescente. Pergunta esse cara uma hora aí, quantos sonhos ele tem, cara? Às vezes, quando o cara é pequeno, você pode chegar quando é criança ou adolescente, quem tem filho aqui, pergunta, meu filho, o que você quer ser? Ele vai te dizer, eu quero ser um veterinário, eu quero ser um médico, eu quero ser um músico. Todos nós temos sonhos, cara. Não adianta você dizer que não tem sonhos. Todos nós aqui temos sonhos. E eu tinha um sonho de tocar, mas só que a droga não deixava. Eu tive até uma banda, mas a primeira apresentação nós brigamos, o baterista brigou com o baixista e acabou a banda. Acabou, só foi uma apresentação. Aí eu falei assim, vou acender uma vela. Eu comprei uma vela só de onda mesmo. Vou acender uma vela para mim pedir pro espírito de Kurt Cobain me ensinar a tocar. Kurt Cobain foi um cara problemático, velho. Todo show dele ele quebrava os instrumentos, brigava com segurança, apanhava de segurança. E ele se suicidou, esse cara. E eu fiz por onda, coisa de jovem e tal. Cara, vou acender essa vela para essa galera, para ele me ensinar a tocar. E comprei uma vela de 7 dias e botei de trás da geladeira. Aí na hora que eu fui para a área do sítio, peguei o violão, falei assim, isso eu já era dependente químico, gostava da parada. Tanto era, cara, que a galera que tá nessa parada, ele acha que não tem problema nenhum. Eu me achava o cara mais normal possível. Eu não era dependente químico. Eu não me achava dependente químico, porque eu era um cara da hora,
andava de carro e tal, e estava com as gatas massa, não tinha problema. Mas a verdade não era essa. A verdade era que todo dia, das 8 até 1 hora da manhã, eu estava no fundo do quintal, fumando pedra, com outro chegado que está com uma pedra, outro chegado que está com uma maconha, e isso ia madrugadas. Mas eu não achava isso, porque o cara nunca acha isso. Tem gente aqui que não acha que ele está com problema, não. Ele está aqui porque a mãe mandou, porque o amigo mandou, o patrão mandou, mas não acha que está com problema, velho. Essa daí é uma das armadilhas de Satanás, é uma mentira. Você tem que se amar e reconhecer que você precisa de ajuda. Porque Paulo falava que que existe um culto, é o culto racional. Você tem que ter racionalidade. Você tem que saber que precisa de ajuda. E aqui só tem pessoas capacitadas para te ajudar. Amém? E vem essa galera de Deus aqui ministrar para vocês, porque eles creem nesse Senhor, eles creem nessa transformação e eles acreditam em vocês. E eu acendi essa vela. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu faço viagens aqui. Eu vou para um determinado parte do diálogo e volto para outro. Quero que vocês entendam, então é preciso estar atento. Eu acendi essa vela, peguei meu violão, deitei na rede. Quando eu toquei, veio um vento, como se fosse uma lombra da pedra. Aquele vento frio, né, que só quem fuma pedra sabe. E não recomendo, meu irmão, que você continue ficando nessa lombra. Acorde, porque você vai estar de frente 1 hora com ele. E aquele frio bateu, cara. Eu, égua, fiquei naquela. Não, mas não foi nada não. Aí comecei a bater o violão. Entrei pro quarto. Aí só escutei uma voz falando assim: eu vou te matar. Aí eu nunca ouvi vozes. Não, cara, isso não tá na minha cabeça. E antes disso já tinha acontecido outro encontro com ele, mas eu estou tentando resumir para que a gente possa celebrar mais ainda. Estou falando a pior parte crítica, quando eu estava no sítio. Mas antes disso eu já tinha ouvido as vozes, que numa festa, no dia anterior, eu tinha ouvido a voz, essa mesma voz dizendo que ia me matar. Mas quando eu cheguei no sítio, continuou a voz: eu vou te matar. Eu falei assim: nossa, meu irmão, que lombra é essa? Aí ele falou assim: cara, pega teu 38 e dá um tiro na cabeça agora. Cara, é como se eu fosse um robô a controle remoto. O diabo pegava e me guiava. Eu ia lá, peguei o 38, como se ele estivesse me controlando. Depois daquele vento, eu estava com adrenalina 1000 e ouvindo aquelas vozes. Eu peguei o 38, coloquei na cabeça e fiquei naquela. E ele falou assim: vai, aperta o gatilho. Aperta o gatilho. E eu ouvi uma voz que disse assim: os suicidas não herdarão o reino dos céus. E eu peguei essa arma e soltei. Ele falou, aí o diabo, naquele dia, botou para me matar. Ele pega uma corda, mata agora, coloca no telhado. Subi na cama, peguei a corda, botei a corda, coloquei aqui, pula da cama. E aí eu lembrei da voz, falei assim: não vou fazer isso, não vou fazer isso. Ele falou assim: se mata agora, eu não vou fazer isso. Ele faz um pacto comigo. Cara, eu fiz um fogo, ele se joga nesse fogo, eu queimei as mãos. Cara, foi uma batalha espiritual. O diabo se fez presente naquele lugar, cara. E Deus falando sempre, eu ouvi uma voz dizendo assim: não faça isso. Não faça isso. Eu tenho um plano na tua vida. Isso já foi no sítio. Cara, aquele dia lá, eu queimei as mãos. O diabo pediu um pacto. Eu peguei uma corrente de ouro que eu pegava, uma corrente muito ignorante. Coloquei numa caixa, coloquei meu cabelo, coloquei meu sangue. Ele estava falando o seguinte: se você fazer esse pacto comigo, eu apago isso tudo e você vai ter riquezas e vai ter uma vida tranquila. Mentira do diabo. Ele não poderia fazer isso, porque aquilo tudo
ele só estava mentindo, porque aquilo era irreversível. Eu já tinha me queimado, tinha cortado a língua, cortei o meu cabelo. Ele só estava querendo que eu terminasse o pacto com ele. E Deus não deixou eu terminar o pacto com ele. Eu estava numa paranoia, cara. Eu quero que vocês entendam que a droga me ocasionou isso. Ela abriu essa janela. Por que isso aconteceu comigo? Cara, eu não cria no diabo e nem em Deus. Chegou um determinado tempo da minha vida que eu só cria no poder do dinheiro. Eu só estava crendo no poder da razão, do braço. Eu não acreditava nas coisas espirituais. E tem muitos aqui que só acreditam na razão. Na razão. Não é que você não tem que ser racional. Você tem que temperar. Você não pode nem fazer as suas coisas só pensando na carne, mas você tem que pensar no seu corpo, cuidar do seu corpo, do seu espírito, porque Deus é isso. Tem muitos aqui que não acreditam nas coisas espirituais, que não acreditam que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode restaurar a sua vida, que pode te dar um emprego, que Deus pode te libertar desse vício, que Deus possa te fazer grandes coisas na tua vida. Meu irmão, quer dizer que você creia, porque isso é capaz. Deus é capaz de fazer isso. Isso pode acontecer, basta você crer. Naquele dia eu tentei me matar. Por que eu conto essa parte do meu testemunho, cara? Porque esses dias aqui, há 15 dias agora, em Imperatriz, morreram 2. Filho de um doutor e um universitário. Já eram, meu irmão, já foram. Não tiveram essa chance que você está tendo aqui de ser cuidado por essa galera aqui que está dia e noite orando por você. Aí você não, às vezes você está aí e não acredita nisso. Cara, que é isso? Que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Meu irmão, eu vou te dizer o que você está fazendo aqui. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está te revelando coisas. Você está aprendendo. E eu passei 7 dias, cara, nesse mundo, ouvindo a voz do diabo e ouvi a voz de Deus. Paranoico, esquizofrênico, mas com uma paranoia espiritual. E eu tive essa sorte. Eu acreditava que eu ia direto para o inferno. Quando deu no 7º dia, eu indo para Teresina, mal. O diabo botou naquele dia, botou na minha alma mesmo, para tragar mesmo, querendo me jogar debaixo dos carros. Lá em Caxias, eu fiz uma oração, me ajoelhei, falei: Deus, já estou 7 dias assim, ouvindo a voz do diabo, ele falando que vai me matar. Eu não sei o que aconteceu comigo, Pai. Eu sei que eu sou merecedor disso, porque eu só vivi as coisas carnais. Prejudiquei muitas famílias. E quando eu digo famílias, moças, né, que pretendiam ter um casamento. E eu quero te dizer isso, meu irmão, que você vai ter contato com mulheres. Não seja um animal, não. Mulher é bênção de Deus. Você tem que ser tratado com carinho, com responsabilidade. E às vezes eu não dava essa honra que a mulher merece. E eu falei: Deus, eu mereço esse castigo, mas não me manda para o inferno não, que eu estou sentindo o que é o inferno. Eu estou sabendo agora. Cara, eu não desejo isso. Eu tenho certeza que um de vocês passasse o que eu passei, 7 dias ouvindo a voz do diabo, ele tentando te matar, te jogar debaixo de um carro, e você não está lombrado de nada, e isso acontecer do nada. Tenho certeza que vocês teriam a mesma atitude que eu tive, aceitar Jesus e pedir socorro a Ele. E muitos aqui sabem também o que eu estou falando, porque de alguma forma tiveram uma paranoia, ouviram alguma voz, porque quem usa droga faz isso. Mas essa droga, ele recebeu esse nome à toa não, cara, porque isso é droga. Nossa cabeça, nosso cérebro é algo sensível. Ele não foi feito, cara, para receber fumaça tóxica. Aquela fumaça é tóxica. Aquilo lá, cara, acaba com tua mente. Talvez um dia você vai precisar do seu cérebro, sabia disso? Vai precisar, você precisa dele. Então ama ele, cara. Você vai precisar dele para ler um livro, para escrever teu livro, para fazer
para fazer uma música, uma canção. Você vai precisar do seu cérebro para criar alguns projetos. Então, cuida dele, cara. Isso é para você. Você pode. Isso é um sonho seu, você pode sonhar. Tem coisas grandes, Deus vai te usar. E eu passei 7 dias e eu me ajoelhei naquele lugar. Falei, Deus, eu sei que eu sou merecedor disso. Eu estou indo para o inferno agora. Era tão real aquilo lá para mim, cara, que só quem passou uma paranoia dessa, um surto psicótico, sabe o que é isso. Eu pensava que ia abrir um portal e eu ia direto para o inferno. Eu pensava, vou abrir um portal agora e eu vou passar para o inferno. Porque eu via bandejão, eu via grito do inferno, eu sentia cheiro de enxofre. Meu, era terrível, velho. Era pavor, era pânico, direto, 7 dias em pânico, eu não conseguia dormir, eu estava magro, 7 dias sem comer e sem beber. Eu bebia água e comia a força. Eu me ajoelhei naquele lugar e falei, Deus, não me leva para o inferno. Tem misericórdia da minha família, eu sei que eu mereço. E eu falei para ele, Deus, agora eu me rendo a Ti. Foi preciso que eu passasse por aquilo, meu irmão. Não queira passar por isso, meu irmão. Não queira ir pela dor, talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo de você abrir sua boca. Entendeu? Às vezes não dê tempo. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, eu te aceito agora. Não me leva para o inferno, eu acredito em você, agora eu acredito. E o diabo recuou. E quando eu terminei de fechar minha boca, para que tudo isso só se confirma, cara, isso só não foi a paranoia, porque eu tenho um médico, é um médico humano, onde eu dialogo com ele, eu faço um tratamento, porque eu sou corpo também, cara. Às vezes Deus pode curar com milagre. Amém? Por isso você tem que conhecer teu Deus, cara, para saber o que Ele quer fazer na tua vida. Às vezes Ele quer te curar espiritualmente, ou Ele quer usar um médico. Às vezes tem cara que nem vem pro resgate, ele só fala, eu vou ser crente a partir de hoje. Alguém prega para ele, mas Deus às vezes quer usar os obreiros, quer usar a banda ADL, quer usar os vigilantes, quer usar o pastor Etienne para te falar do amor de Deus. Você tem que conhecer teu Deus, cara, para saber o que Ele quer fazer na tua vida. E eu falei, Deus, eu te aceito agora. E essa parada só não foi uma paranoia. Alguém pode dizer, esse cara ficou numa paranoia. Isso não foi espiritual. Porque na hora que eu fechei a minha boca, que eu falei que eu aceitava Jesus, entrou um missionário pelaquela porta da casa da minha tia, que eu estava na casa da minha tia. Entrou um missionário e falou assim, cara, eu vinha passando na avenida. Do nada eu senti a vontade de vir aqui na casa da irmã. Deus disse que tinha algo para mim fazer nessa casa. O nome desse missionário é Carvalho, era da igreja quadrangular, agora ele tem outro ministério. E eu falei, me levantei, magro, sem comer, com a língua cortada. Eu era cabeludo, se amarrava no meu cabelo, aquela vaidade. Mas estava magro, cabelo cortado, mão queimada, boca inchada. Falei, cara, eu tentei me matar, velho. O diabo tentou me matar, usando minhas próprias mãos. Assim como ele usa os teus dedos, a tua habilidade para bolar um baseado, ele quer te matar com tuas próprias mãos, pela boca. Abre o olho. Aquele missionário entrou e falou, cara, Deus mandou eu vir aqui. Falei, meu, mano. Eu quero aceitar Jesus agora. Tô 7 dias assim, mal. Não consigo comer nem dormir, o diabo está falando que vai me matar. Ele falou, cara, eu vou orar por você. E tudo começa assim, cara, por uma oração, por uma atitude. E eu aceitei Jesus naquele dia. E começou a minha batalha. E eu ganhei armas, uma armadura. Porque Deus te dá uma armadura espiritual. Ele te dá o escudo, Ele te dá a espada, Ele te dá o capacete, Ele te dá as botas. Ele me deu a armadura e agora eu sei guerrear. Quem sabe guerrear aí? Deus quer te dar uma armadura, aquele que você não tomou sua decisão.
ou aquele que está com sua fé fragilizada, Deus quer moldar você, quer polir sua armadura. Amém? Eu quero todos aqui à frente.